Em tempos atrás, o ato de fotografar se usava o filme para fazer a revelação, utilizando os chamados negativos que ficavam guardados no filme para fazer ampliações, reduções, entre outras coisas. Ainda hoje, as fotografias 3x4 são pedidas para expedição de alguns documentos, sendo este uma das muitas formas da semelhança de figuras, de modo que são observadas duas características fundamentais nesse processo. A primeira característica é: os comprimentos correspondentes entre uma figura e outra são proporcionais, e a segunda característica é se os ângulos correspondentes têm medidas iguais. Na prática, podemos observar diversas situações em que se verifica a semelhança de figuras. Por exemplo, quando vamos estudar geografia, os mapas se mostram com tamanha importância para localizar um país em um determinado continente, associada a uma escala que relaciona as medidas da figura no papel impresso com as medidas reais da localidade em questão. Na engenharia ou arquitetura, existe a chamada planta baixa, cujas medidas do desenho estão relacionadas com as medidas da construção que se pretende edificar, por meio de uma escala. Vale ressaltar que na história da matemática encontramos inúmeros exemplos de semelhanças de figuras. Para a construção de figuras semelhantes, utilizamos a malha quadriculada, que constitui um dos recursos mais utilizados para ampliação ou redução de determinada imagem. Na figura apresentada, mostramos que a imagem da esquerda é a ampliação da imagem da direita, enquanto a imagem da direita é a redução da imagem da esquerda, ambas projetadas na malha quadriculada. Na geometria, a semelhança de figuras pode ser verificada em diversos casos. Ou seja, podemos afirmar que todos os triângulos equiláteros, todos os quadrados, todos os pentágonos regulares e todas as circunferências são semelhantes. Em todos esses casos de semelhança, observamos a definição da chamada razão de semelhança, de modo a se chegar no cálculo de determinadas medidas de comprimento, área e volume. Uma outra maneira de representar figuras semelhantes é por meio do que chamamos de homotetia. A homotetia é um recurso que utilizamos para ampliação ou redução de figuras. Para exemplificar esse recurso, iremos marcar um ponto O, no qual chamamos de polo. Em seguida, traçamos as semirretas que ligam o ponto O a cada um dos vértices do triângulo, formando os segmentos OA, OB e OC. Em seguida, marcamos novos pontos A', B', C', que são imagens ou homotéticos consequentemente aos pontos A, B e C, formando assim novos segmentos OA', OB' e OC'. Assim podemos dizer que o segmento OA' é igual a uma constante de proporcionalidade, que chamamos de razão de semelhança, multiplicada pelo segmento OA. OB' é igual a uma constante de proporcionalidade K multiplicada pelo segmento OB. OC' é igual a uma constante de proporcionalidade K multiplicado pelo segmento OC. Analogamente à homotetia entre os pontos, podemos também estabelecer a homotetia entre os segmentos ou polígonos. Dessa forma, podemos afirmar
que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A'B'C', pois, como mostra nas figuras, estão mantidos na homotetia os ângulos, a razão de semelhança entre os lados da figura e o paralelismo entre os lados da figura. Uma outra maneira para a geração de figuras semelhantes é uma figura dentro da outra, como demonstrado na figura a seguir. Neste painel, podem-se ver diversos quadrados, um dentro do outro, de modo que os vértices do quadrado verde estão apoiados nos pontos médios dos lados do quadrado amarelo. Os vértices do quadrado azul estão apoiados sobre os pontos médios dos lados do quadrado verde e assim por diante. Observe, acompanhado na sequência da tela, que o lado do quadrado verde corresponde à medida de L vezes a raiz de 2. Isso faz com que a razão de semelhança entre as medidas dos lados na redução é K igual a raiz quadrada de 2 sobre 2, enquanto que na ampliação será K' igual a raiz de 2. Podemos afirmar também que as razões entre as áreas dos quadrados serão dadas por K ao quadrado igual a 1 sobre 2 na redução e K' ao quadrado igual a 2 na ampliação. Esse caso de semelhança entre quadrados, um dentro do outro, pode ser visto como uma sequência chamada progressão geométrica, cuja razão Q é igual a raiz de 2 sobre 2 entre as medidas dos lados, como uma PG decrescente, ou Q' igual a raiz de 2 para uma PG crescente, assim como também na relação entre as áreas dos quadrados teremos as razões 1 sobre 2 na redução ou 2 na ampliação, respectivamente. A definição de semelhança de triângulos nos diz que dois triângulos são semelhantes quando satisfazem ao mesmo tempo as duas condições. Os lados correspondentes têm medidas proporcionais e os ângulos correspondentes são congruentes. A propriedade fundamental da semelhança de triângulos nos diz que, se traçarmos um segmento paralelo a qualquer um dos lados de um triângulo e ficar determinado um outro triângulo, este será semelhante ao primeiro. Na figura, se o segmento EF é paralelo ao segmento BC, então os triângulos ABC e AEF são semelhantes. Uma observação importante: o argumento da razão da semelhança de triângulos pode ser aplicado para resolver problemas para além da geometria. Vejamos o exemplo a seguir. Duas latas de chocolate em pó. Uma contém 240 gramas do produto e a outra 600 gramas. A menor custa R$ 3,60 e a maior custa R$ 7,80. Relativamente, qual delas é a mais barata? Traçando uma reta correspondente ao peso e preço do produto, formamos um triângulo. Agora, se fizermos um triângulo semelhante ao primeiro, de tal forma que um dos vértices esteja em 600 gramas e este lado paralelo a este outro, dá para notar pela figura que o preço da lata maior tem um valor mais em conta, já que proporcionalmente a lata maior custaria R$ 9,00, uma economia de R$ 1,20. Conta-se do grande matemático Tales de Mileto que, estando em visita ao Egito, o faraó
Conhecendo a sua fama, pediu a ele que medisse a altura da pirâmide de Quéops, sem, no entanto, subir nela. Tales foi até uma das pirâmides, acompanhado de alguns egípcios, pegou sua bengala, marcou-a na areia, colocando-a na posição vertical e esperou que a sombra da bengala ficasse igual ao seu comprimento. Determinou então que no mesmo momento que mediu a sombra da bengala, a sombra da pirâmide fosse medida também. Daí, somou essa medida com a metade da medida do lado de sua base. Essa soma era exatamente a altura da pirâmide. Ao final de sua experiência, Tales chegou à conclusão de que a medida da altura da pirâmide de Quéops era 140 metros aproximadamente, e hoje sabemos que a sua altura inicial era de 140,60 metros, ou seja, uma diferença muito pequena para o cálculo feito por ele naquela época.